No capítulo de hoje da novela A Força do Querer, Zeca diz ao pai que não vai dar o divórcio para Ritinha, que ela vai ter que ficar amigada sem se casar no papel até quando ele quiser. E seu Abel fica louco com o filho. Eurico fica furioso quando vê a esposa jogando e logo acha que ela está apostando dinheiro. Ele diz que odeia jogo e que conhece famílias que perderam tudo por causa do vício de jogos. Silvana tenta se safar, diz que viu a filha mexendo no computador dela e acha que foi ela quem instalou o jogo lá. Bibi e Dedé veem Ritinha chegando na casa de Heleninha e o menino fica encantado quando vê o rabo da sereia de Ritinha e corre para falar com ela. E já chega logo perguntando se ela é sereia e Ritinha, lógico, diz que sim. Dedé então pergunta por que ela tem pernas. E ela diz que é porque está fora d'água, mas que quando entra na água, ela tem cauda. Joyce pede para Heleninha hospedar Ritinha por um dia, para poder deixar ela longe do filho. Ritinha conta para Simone e Ivana como ela é em Parazinho, e elas ficam encantadas. Seu Abel diz a Zeca que justo agora que ele está com Geisa, vai ficar arrumando sarna para se coçar. E Zeca diz que isso não tem nada a ver com Geisa e que ele agradece que Rui apareceu para arrancar Ritinha da vida dele. E seu Abel diz que o filho não o ouviu antes e não está ouvindo os conselhos dele agora. Cândida e Geisa conversam sobre Zeca e Cândida diz que Zeca é homem sério para se casar. E a filha diz que antes de pensar em casamento, ela quer um cargo melhor na polícia e crescer no MMA. Que se casar, ótimo, mas se não casar, também não é prioridade na vida dela. Zeca vai buscar Geisa e acaba encontrando Edinalva na casa. Os dois se estranham e Edinalva começa a falar mal de Zeca para Cândida, que não gosta nada disso e pede para ela não destratar o moço enquanto estiver morando na casa dela. Ivana e Simone defendem Ritinha e diz que Joyce está pegando pesado com a moça, que ela é muito gente boa. Silvana deixa um recado para a filha, pedindo para ela dizer ao pai que foi ela quem instalou o jogo no computador e pedindo, pelo amor de Deus, para a filha não trair ela. Joyce vai até o quarto de Rui para conversar com o filho. E ele, desesperado, pergunta se Ritinha contou mais alguma coisa. Joyce disse que mal consegue entender as poucas palavras que a moça diz. E entrega a Rui a aliança que Cibele devolveu. E pergunta ao filho o que ele vai fazer para reparar esse estrago. Joyce diz que o que ele fez com Cibele não tem perdão. E que isso vai dar muita repercussão e constrangimento para a família. Diz ainda ao filho que como pode um homem com uma educação e classe social dele olhar para alguém como a Ritinha. Como ele pôde arriscar a vida dele para tentar defender esse arranjo que ele mesmo fez e que ia levar em paralelo com o casamento. Joyce sai do quarto, mas antes manda ele refletir a noite toda e tratar de se encontrar com suas referências. Heleninha pergunta a Ritinha o que ela espera de Rui e se ela pretende se casar com ele. Ritinha diz que o moço não prometeu nada a ela, mas que ela enxerga que ele é doido por ela. Rubinho chega em casa falando que tem uma notícia ótima e que à noite todos vão sair para comemorar, pois eles vão conseguir comprar a casa que estão morando. Ele fala que vai receber um adiantamento e pede para Aurora passar o telefone e o endereço do dono da casa para ele poder fazer uma proposta. Bibi acha estranho e Aurora fica preocupada. Amaro vai até a casa de Cibele pedir desculpas e ela manda ele levar embora todas as caixas de presente do casamento para a casa de Rui, para ele mesmo devolver e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Quando Simone chega em casa, Eurico vai logo já brigando com a filha por causa do jogo que ele acha que ela instalou, e a moça fica sem entender nada. Silvana diz para deixar que ela mesma se entende com a filha, pois ele está muito nervoso.
Simone pergunta para a mãe se ela está viciada em jogo e diz que sabe que ela está mentindo com toda essa história. E Silvana diz que só está evitando uma tempestade dentro de casa, mas sem nenhuma mentira. E diz para a filha que não custa nada ela dizer para o pai que ele está certo e que ela não vai mais fazer isso, para poder evitar um possível divórcio. Amaro vai até a casa de Rui levar os presentes. E Joyce fica furiosa e acaba falando um monte para ele. Eugênio está na casa de Irene e a moça fica mostrando a ele falsas fotos dizendo que era de quando ela ia pescar e começa a especular sobre o casamento dele. Começa a dizer a Eugênio que diferenças no casamento afetam o dia a dia do casal e faz um dos lados acabar se podando e esquecendo de sua própria identidade. E Eugênio fica mexido com as palavras que ela diz. Caio, ao ouvir barulho no corredor, espia pela porta e acaba vendo Eugênio indo embora da casa de Irene. Eugênio chega na casa dele e Joyce diz que a casa deles está desmoronando e ele simplesmente some e pergunta onde ele estava, que saiu de casa de terno, mas apareceu com uma roupa casual. E a mulher diz ainda que está conseguindo sentir de longe o cheiro de vinho nele e conta que o filho sofreu um acidente grave e o casamento acabou enquanto ele fica bebendo vinho com clientes. Bibi e Aurora vão para a gafieira e Aurora diz que está pensando no dinheiro que o Rubinho diz que conseguiu. E a filha fala que o marido é honesto para a mãe parar de desconfiar que ele é bandido, porque bandido é o namorado ex-presidiário dela. Geisa e Zeca saem num barzinho e Zeca fica incomodado com um cara que não para de olhar para ela. Cândida vai cumprimentar um amigo na gafieira que ela está a fim de dançar e Dona Edinalva não perde tempo e acaba dando mole e indo dançar com ele. A Aurora manda uma mensagem para Caio dizendo que precisa urgente falar com ele sobre o empréstimo que ele fez para o Rubinho. Rui e Eugênio conversam e Eugênio dá bronca no filho e diz que sabe que no fundo o filho queria levar Ritinha para o Rio sim e que ele tem que ter a decência de pedir desculpas pessoalmente para a Cibele, mesmo que a moça não aceite. Eugênio diz ainda que o filho não tem a maturidade que ele pensava para assumir o cargo que assumiu. Bibi encontra Ritinha na rua e as duas conversam. Ritinha diz que está ali porque a mãe de Rui não quer ver os dois juntos e que quer só ver o que a Joyce vai fazer quando descobrir que ela está grávida. A Aurora vai atrás de Caio e ele diz que não entendeu nada sobre a mensagem que ela deixou. E ela diz que se não foi ele que emprestou o dinheiro para Rubinho comprar a casa, ela não sabe quem foi. Caio pergunta que história é essa. Rui vai procurar Cibele e a moça resiste a conversar com ele. Ele tenta se desculpar e fala que não queria ter levado Ritinha para o Rio e que ia mandar ela de volta. E Cibele diz que Ritinha contou mesmo para ela que ele sempre falava que ia mandar ela embora, tudo enquanto os dois transavam. Cibele chora e pergunta como ele teve coragem de deixar ela arrumar casamento e casa, tudo sozinha, sem ele, enquanto ele estava na casa de praia, vivendo uma história com outra. Cibele manda Rui embora. Como ele não vai, ela acaba pegando a bolsa dela e saindo. Caio conversa com Aurora, explica para ela que ele não emprestou dinheiro nenhum e que quer que o nome dele continue anônimo nessa história. E diz que se precisar vender a casa para acabar com essa história toda, ele vende. E que é só Aurora falar que o dono da casa está viajando, que é o tempo que ele precisa para resolver a questão do nome dele na escritura da casa. Cibele caminha pela praia lembrando de momentos dela e do Rui. Rui e Amaro conversam, e Rui diz que não está disposto a brigar pelo casamento dele, mas não. Dantas conversa com a filha e diz que não coloca a empresa acima dela, pois a ideia de se casar com Rui foi unicamente dela, que desde pequena ela gostava dele, que o que Rui fez foi apenas uma despedida de solteiro e que acabou mal. E depois ele não soube contornar a situação e tudo foi piorando. E Cibele diz ao pai que tomara que ele leve um bom chifre também para entender o quanto é bom. E Dantas diz que com o homem é diferente.
Cibele fica nervosa e diz que vai fingir que o pai não foi tão machista assim. Caio liga para Dantas para se informar se é verdade o tal adiantamento. E Dantas diz que sim, que fizeram um adiantamento para Rubinho no valor de 30 mil reais. Heleninha sai e Ritinha aproveita para ir bater papo com Bibi e se oferece para tomar um café na casa dela. Caio pergunta a Eugênio se o vinho estava bom. Eugênio não entende e Caio diz que viu ele lá na casa de Irene, pois ele é vizinho dela. E bem no dia em que ele resolveu dar um tapa no visual, comprar roupas novas e pergunta se eles estão tendo um caso. Eugênio fica todo constrangido e diz que não, que foi só um jantar de agradecimento. Eurico fica furioso quando vê que Abigail tirou passagens a mando de Joyce para alguém que eles nem conhecem. E diz à secretária que quando Eugênio saiu da empresa, ele abdicou as mordomias de lá e que da próxima vez ele vai descontar do salário dela as passagens. Nonato vê Abigail olhando sites de lingerie e diz que acha que ela vai divar usando aqueles modelos. E ela acha estranho o modo com que ele fala, mas fica toda cheia de si. Nonato diz a ela que às vezes, quando a pessoa não nasce dentro dessa média que todo mundo aceita e acha normal, acaba tendo que enfrentar um tsunami para ser respeitado e chegar em algum lugar. E Abigail diz que o foco dele não é ser motorista não, pois ele tem toda uma sensibilidade. Eurico liga para Joyce para tirar satisfação sobre as passagens e não libera a compra. Ivana diz à mãe que ela não pode despachar a moça assim, que de repente o Rui pode estar realmente gostando dela. Ivana tenta achar Rui para contar o que a mãe está tentando fazer. Shirley tenta conversar com Cibele e diz que a moça precisa ver o lado bom disso tudo. Aconselha a enteada a aproveitar que o Rui está rastejando atrás dela e, quando bater a porta na cara dele, dar a entender que não passou a chave ainda. Que aí, quando ela o quiser de volta, ele vai estar comendo na mão dela. E Cibele fica pensativa sobre os conselhos. Seu Abel pede para Cândida o número de telefone da advogada que está cuidando do caso de Zeca, mas pede para ela não comentar nada com Geisa. Zeca conta para Geisa da história do seu afogamento e diz que às vezes tem umas visões com o povo da tribo lá do índio que o salvou. E Geisa fica impressionada com a história. Geisa pergunta a Zeca o que a advogada disse sobre os papéis que ele levou. E ele mente que a advogada não disse nada e fala para ela não se meter nessa história, que ele mesmo vai cuidar de tudo sozinho. Aurora diz a Bibi que já conversou com o dono da casa, mas que ele vai viajar para o exterior e não sabe quando volta. Bibi começa a achar estranha a história da mãe e pressiona ela para saber o que ele está escondendo. E Aurora mente e diz que, na verdade, é que o dono só quer vender a casa se for para ela. Eugênio chega na casa de Heleninha e diz que quer conversar com Ritinha sozinho. E acaba descobrindo que a esposa queria despachar ela de volta. E fica furioso. Quando Ritinha está entrando na casa, ouve Joyce falando que ela vai para Belém ainda hoje. E diz que não vai não, e corre para a casa de Bibi pedir socorro. Bibi, para tentar socorrer a moça, acaba contando que Ritinha está grávida, deixando todos surpresos. E esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela A Força do Querer. Gostou do resumo? Comente aqui pra mim abaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui pra mim e se inscrever no canal. Até o próximo capítulo! Hold me close till I get out.